Raueli, tudo bem, Raueli? O Raueli faz a seguinte pergunta: eu tive o Covid há mais de um mês. Como sintomas, só tive uma crise de garganta e falta de ar e agora, por fim, muita tosse. Mas ainda hoje sinto muitas dores no meio do tórax, nas costas. Elas se intensificam quando encho os pulmões para falar um pouco mais alto. Acredito que você tenha confirmado isso com o exame, né, Raueli? Ou o exame do RT-PCR, que você justamente fez para a detecção do vírus, né? Para a detecção do fragmento, da presença do vírus, ou o exame dos anticorpos da classe IgG-IgM. De alguma forma você fez o diagnóstico para você ter certeza que teve Covid, né? Então penso que tenha acontecido isso. Quando encho os pulmões para falar um pouco mais alto, contar, por exemplo, pois faço parte de um coral da igreja, e fazer caminhadas curtas. Uma última vez que realizei uma dessas ações, senti muitas dores no meio do tórax, por mais de uma semana, um mal-estar imenso e muita falta de ar. Já fui a alguns médicos, eles sempre falam que as dores são devidas às tosses que venho tendo nesses últimos tempos. É provável que eu não consiga retomar as minhas atividades normais devido a essas sequelas. Raueli, a gente tem que entender o seguinte, presta atenção. O Covid-19, presta atenção nisso, o Covid-19 é uma doença nova, tá? O coronavírus não, o coronavírus já é um vírus que existe há bastante tempo, inclusive tem até vacina para animais do coronavírus, mas o Covid-19 em si é uma doença nova. Sendo uma doença nova, a gente ainda está descobrindo quais são os sintomas que ela pode vir a apresentar, tá? Então, assim, pensando, Covid-19, na comunidade científica tem 3 linhas em termos pós-Covid-19. Você pegou o Covid-19, ficou curado, ele saiu do teu organismo totalmente, tá? Não tem mais, você produziu os anticorpos da classe IgG, anticorpos chamados anticorpos bloqueadores ou neutralizadores, tá? A outra linha, Raueli, é você ficar sempre com o Covid-19 no seu organismo em estado de latência. Isso não está muito provado ainda, mas tem gente que pensa nisso, nessa possibilidade, tá? E a outra linha também é você, mesmo ficando curado do Covid-19, você produzir os anticorpos, mas não produzindo uma quantidade e qualidade suficientes para você desenvolver uma imunidade mais a longo prazo e que evite que você tenha novas crises. Entendeu, Raul? Então você entendeu comigo direitinho como é que funciona o negócio, né? Agora, existe uma quarta situação que o pessoal não comenta muito, que isso é usual com outras doenças respiratórias. Presta atenção nisso, presta atenção, e que pode ser aplicado para o Covid-19. Por exemplo, não estou dizendo que é aplicado para o Covid-19. Poderia, supostamente, possivelmente, poderia ser o mesmo mecanismo, mas precisam mais de estudos e entendimento melhor da fisiopatologia desse vírus para a gente entender isso e poder dizer isso para você. Mas em relação à gripe, por exemplo, você já ouviu falar naquela gripe mal curada? Ou seja, o paciente pega uma gripe forte, né, causado pelo H1N1, H2N2, H3N2, H1N2, vírus Victoria, vírus Yamagata, né, esses vírus todos da gripe aí que circulam, né? Ele pegou essa gripe forte, dor no corpo, tosse, febre, falta de ar, tal. Beleza, aí passou 10, 15 dias, que é o tempo máximo para você se recuperar de uma gripe. Passou aquele período, você passou por todos aqueles sintomas, todo aquele processo todo. Aí você não tem mais febre, não tem mais dor no corpo, não tem mais nada, mas tem uma tosse. Tem uma tosse, você sobe uma escada, aí você não consegue subir aquela escada direito, como você subia antigamente. Sobe uma ladeira, também não consegue subir aquela ladeira. Tosse todo dia, principalmente à noite. Entendeu? Ou seja, o vírus não existe mais no seu organismo. Não existe gripe mal curada, né? A pessoa não tem mais o vírus foi embora, acabou, tchau vírus da gripe. Mas ele, quando entrou em contato com o seu organismo, ele fez um desbalanço imunológico, a gente chama o chamado desbalanço do eixo TH1-TH2, que de um lado você tem as células TH1, linfócitos chamados linfócitos TH1, CD3, CD4, TH1,
E do outro lado você tem os linfócitos CD3, CD4 e TH2. E existe esse desbalanço entre TH1 e TH2, ou seja, aumenta CD3, CD4 e TH2, e diminui CD3, CD4 e TH1. TH1 é responsável pela produção de células imunológicas que venham a combater infecções, e vírus e bactérias, e a TH2 não. A TH2 é justamente um perfil imunológico que te dá uma hipersensibilidade chamado perfil imunológico do tipo 1, de gel e cumbis, entendeu? E isso realmente acaba perdurando muito tempo no seu organismo, e você acaba desenvolvendo aquela tosse persistente, e você, por causa do vírus da gripe, que foi um cofator, que foi um fator deflagrador, que foi um gatilho, você acabou desenvolvendo então um quadro de asma, por exemplo, de bronquite asmática ou de asma, entendeu? Aí você passando por essa situação, você vai ter que justamente iniciar um tratamento para o controle de asma. Isso acontece também, existe um outro modelo viral, onde você vê essa situação com um vírus sincicial respiratório, ou seja, a chamada bronquiolite. A criancinha pequenininha, se você é pai, ou se você tem um sobrinho, ou se você conhece alguém que é filho, sabe que eventualmente uma criança ou outra pode ter essa tal dessa bronquiolite, né? Ficar internada, precisa de oxigênio, aquela coisa toda, né? Muitas das vezes fazer antibiótico não complica, né? E a bronquiolite tem esse problema, esse vírus sincicial respiratório, quando ele entra no nosso organismo, ele bagunça esse eixo, CD3, CD4, TH1, e o CD3, CD4, TH2 IgE mediado, entendeu? Bagunça esse eixo. Então, um paciente, uma criança que pega bronquiolite nos seus primeiros meses de vida, primeiros anos de vida, ela tem muito mais chance de ter asma brônquica quando ficar uma criança maiorzinha ou adulto, do que uma criança que não pega bronquiolite por causa dessa influência do vírus sincicial respiratório. Ainda tem a questão também chamada questão epigenética, depois é uma coisa que depois eu vou discutir com vocês, senão vai ficar muito extenso esse vídeo, entendeu? Então, a gente usando esses dois modelos, ou seja, o modelo da gripe e o modelo do vírus sincicial respiratório, a gente pode pressupor numa remota possibilidade, numa suposta possibilidade, numa probabilidade disso estar acontecendo também com o Covid-19, para o Covid-19 ser um vírus, entendeu? Além do Covid-19, ele, em alguns pacientes, causar sequelas físicas realmente, ele pode também levar a sequelas imunológicas, que são invisíveis, os chamados endótipos. Você tem o fenótipo, que é aquilo que você vê, e o endótipo, que é aquilo que você não vê. Então, pode haver justamente as sequelas invisíveis, os endótipos alterados e os fenótipos alterados. Para você ver a questão do fenótipo, é importante você pedir para o seu médico, talvez pedir uma tomografia do seio da face, do tórax, para ver se existe alguma alteração, algum realmente acometimento do parênquima pulmonar, com fibroses, com cicatrizes, com situações mais agressivas. Importante você ver isso. E também é importante você analisar os seus seios da face, ver se existe algum gotejamento pós-nasal, e também pedir para um alergista ele analisar seu quadro mais de perto para ver um endótipo, né, para ver se você está com alguma suspeita de um desbalanço desse eixo TH1, TH2, com aumento das interleucinas que causam processo alérgico, interleucina 4, interleucina 3, 4, interleucina 13, né? Essas interleucinas realmente que causam processos alérgicos, tá bom? Interleucina 5, tá? 3, 4, 5 e 13, tá bom? Obrigado, Raul. Um abraço, fique com Deus.